Graça e paz, gente. Nossa, estou meio nervosa hoje. Avião. Tem alguém nos visitando hoje? Seja bem-vinda. Uma salva de palmas para a Maíra, a bênção do Senhor. Brincadeira. Mais uma salva de palmas para Jesus. Mas que povo desanimado, gente. Dá uma salva de palmas aí. É jovem ou não é jovem esse povo? Mais ou menos, né? Jovens cansados. Mas como diz o Chaves, né? Ainda somos jovens ainda. Deixa eu ver mais uma água que eu estou nervosa. Amém? Vamos lá. Deus começou a ministrar no meu coração sobre nascer de novo. Sobre o novo nascimento. E quando a gente fala em nascer de novo, a gente lembra lá de João 3, né? Da passagem de Nicodemos, onde ele pergunta para Jesus: como pode, né, um homem velho nascer de novo? E Jesus explica para ele que, né, todo mundo já sabe a história, que não é nascer de novo, mas é nascer do Espírito, é ter um novo nascimento em Jesus. E aí ontem a gente foi jantar na casa da minha sogra, e o meu sogro me fez uma pergunta que deu aquele estralo, e eu fiquei com aquela pergunta na minha cabeça. Ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim: você quer pregar? Quer? Fala graça e paz português. Som. Graça e paz, fala. Graça e paz. Muito bem. Olé, vai lá que eu te ajudo, depois você vai cantar, vai lá. Aí o meu sogro, voltando aqui, falou assim, olhou para mim e falou assim: com quantos anos você nasceu? Olhei para a cara dele e falei: nasci com 0, todo mundo nasce com 0. E aí ele falou assim: qual foi a sua primeira lembrança que você tem de quando você era criança? Eu falei: mais ou menos, né? Com 5 anos eu tenho vagas lembranças. Ele falou: eu com 6, a minha sogra falou com 7. E ele falou assim: a partir do momento que você começa a ter lembranças, foi ali que você nasceu. Porque até então você existia, mas você não lembra nada do que aconteceu lá para trás. Então você nasce a partir do momento que você se recorda daquilo lá. Então eu nasci, Renata, me entendi por gente, agora eu lembro, com 5 anos no meu aniversário, eu tenho vagas lembranças. Então foi lá que eu comecei a entender que eu tinha nascido, porque é o que a minha memória gravou. E aí nós fui embora, eu fiquei meditando na palavra e eu falei: com Deus não é diferente. E aí eu faço uma pergunta para vocês: qual é a lembrança que você parar agora e lembra a sua primeira lembrança que você teve uma experiência com Deus lá atrás? Se a gente parar para lembrar, foi lá quando eu me converti, que foi a primeira experiência com Deus, aquele dia lá, foi lá que você nasceu em Jesus. Foi lá que você teve um encontro e foi lá que você nasceu espiritualmente. Porque muitas das vezes só o símbolo de batizar, de repente no momento que você batizou, você não entendeu ainda que aquilo você estava nascendo de novo. E você teve um batismo de carne, mas o seu espírito continuou o mesmo, ainda você não teve naquele momento. Acabou, voltou. E aí, depois de um tempo, você teve uma experiência. E quando você para lembrar, você lembra daquele dia lá atrás, aonde você teve o seu momento. Então foi lá que você nasceu em espírito. Só que aí vem passando os tempos e a gente esquece de tudo aquilo. E aí de repente tem um dia que você é ministrado por Deus e aí pá! Aquele dia foi o dia. Não, aquele dia foi especial. Mas aí vem as coisas do dia a dia, vai passando. E aí vem outro dia especial e aquilo fica na sua lembrança. E aquele dia foi o dia
da virada, foi o dia que você encontrou Jesus. E aí passa o tempo, a gente esquece daquele abraço, a gente esquece daquele momento com Jesus, e vem outro. E a nossa vida espiritual é assim, de tempos em tempos, a gente tem um encontro que você fala, preciso viver aquilo de novo. Porque a correria do nosso dia, às vezes, deixa a gente passar despercebido, que precisamos nascer de novo todos os dias. Todos os dias a gente precisa ter uma lembrança boa. Ontem foi o meu nascimento com Jesus, ontem foi maravilhoso. Ontem é o que não sai da minha cabeça, foi ontem. E amanhã de novo eu preciso ter outro momento. Porque vai acontecendo as coisas na nossa vida. E a gente acaba por um momento se esquecendo da paternidade que a gente tem. Lá naquela passagem da mulher do fluxo de sangue, eu estava lendo essa semana, de novo, e a gente vê que aquela mulher, todo mundo sabe a história, gastou tudo o que tinha, fez tudo o que tinha, e chegou, relou em Jesus, e dele saiu virtude, e ela foi curada. E aí, Jesus olha para ela, e a primeira coisa que ele fala para ela, filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher estava desesperada procurando uma cura da carne e ela encontrou uma paternidade na onde ela não foi buscar a paternidade, ela foi buscar uma cura física. Mas Deus não olha para ela como em outras histórias e fala mulher, ele fala filha, porque ele entendia que aquela mulher precisava de uma paternidade. E muitas das vezes a gente esquece daquelas lembranças, daqueles momentos, e a gente automaticamente deixamos de nos ser chamado filho. Porque todo mundo que está aqui tem um pai. Todo mundo nasceu de alguém. Ninguém aqui é filho de chocadeira. Pode ser o melhor pai, o pior pai. Você pode ser um ótimo filho, você pode ser um pior filho. Seu pai pode estar vivo, pode já ter falecido. Mas você tem um pai. De alguém você saiu, de alguém você foi gerado. Mesmo que hoje você não veja, você não tenha contato, não existe mais, nunca vi. Mas você foi gerado de alguém. E com Deus não é diferente. Quando você nasceu de novo nele, lá atrás, seja 20, a 30, não sei quanto tempo, há 1 ano, há 6 meses, você foi chamada de filho naquele momento. E nós podemos nos tornar, no decorrer da nossa trajetória, o pior filho diante de Deus. A gente pode estar como essa mulher do fluxo de sangue, rastejando, sem força, se sentindo imundo, se sentindo o pior dos pecadores. Mas ainda somos filhos. Porque um dia nascemos nele. E ninguém, ele nunca fala que deixou de ser pai. Somos nós que deixamos de ser filhos. Na nossa cabeça. Então, como essa mulher estava sem nada. Muitas das vezes nós nos sentimos assim, sem nada. E muitas das vezes a gente entra aqui. Nossa, muitas das vezes 15 vezes, né? Tem alguém contando aí? E muitas das vezes a gente vem na igreja. E a gente não se posiciona na posição de filho. A gente vem, busca uma cura física, busca uma cura sentimental, busca uma cura emocional, busca uma cura financeira, busca uma solução para todos os problemas. Mas não busca encontrar a paternidade, que vai resolver todos os outros problemas. Então, nascer de novo não é só um dia. Não é só um evento, não é para algo que aconteceu um dia, lá em 2006, eu nasci de novo, e ficou por aquilo mesmo. E lá, nossa, eu tenho uma lembrança, eu tenho uma saudade daquela época lá, quando eu nasci de novo. Eu tenho uma saudade naquela época, quando eu entrava no meu secreto e tudo acontecia. Eu tenho uma saudade de quando lá era assim, quando acontecia isso, quando movia assim. Mas o seu pai é o mesmo. O que mudou de lá para cá? Será que é como Deus nos trata? Ou será que como eu me posiciono diante dele? Como disse o meu amigo Vilas Boas, que eu ouvi essa semana, aqui na palavra,
não tem nada novo. A gente busca todos os cultos algo novo. Senhor, eu preciso, me fala. E essa semana eu vim orando, Senhor, me dá algo novo. E aí eu ouvi essa ministração do Vilas Boas, levei uma, que ele começou falando isso. A palavra de Deus, os cultos, as pregações não tem algo novo. O novo que Deus tem para você é muito antigo. E a gente vem todos os dias buscar algo novo. Senhor, eu preciso de uma revelação do céu. Irmãos, não tem revelação do céu. Busque todos os dias nascer de novo. Busque todos os dias a paternidade de Deus. Se posicione como filho. Essa é a novidade de vida todos os dias. E a gente busca uma palavra, pá, uau. Sim, é um alimento poderoso, mas o que tem de novo é antigo e não muda. E a gente se frustra porque eu vou ao culto ouvir uma revelação sobrenatural. Não tem nada sobrenatural. É muito natural. O que nos falta é obedecer o natural. O que nos falta é obedecer aquilo que Ele nos pede na simplicidade da obediência. Mas como aqueles homens, como o profeta que era somente dar 7 mergulhos no rio sujo, ele não queria o simples, ele queria algo muito grande. E nós nos frustramos porque queremos algo tão grande quando Ele nos pede algo simples. Só se posicione como filho. Não importa a situação, não importa como a gente está, não importa como estão as nossas vestes, não importa o pecado, a iniquidade, não importa. O que importa é que quando você tocar na orla dele, algo vai acontecer. Mas não adianta a gente se prostrar e esperar Ele passar a orla na minha cabeça, porque eu preciso me mover e tocar na orla dele. Eu preciso ir embaixo e falar, Senhor, eu preciso. Porque Ele vai olhar para nós e falar, filho, a tua fé te salvou. Mas a gente se ilude com algo tão sobrenatural. E a gente fica parado. Enquanto o natural é tão palpável e a gente deixa passar no meio dos dedos. A gente se perde com o pouco que Ele pede, porque eu espero algo muito grande. E lá em 2 Coríntios, fala assim, 2 Coríntios 10, 5, na parte B. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Aqui Paulo nos adverte que nós precisamos dominar os nossos pensamentos e fazer com que os meus pensamentos obedeçam a Cristo. Não há nada que ninguém possa fazer para você ou por você, que não seja você coordenar os seus pensamentos, para que você seja obediente ao que Cristo nos ensina todos os dias. Então nós temos aqui todos os cultos, palavras do céu, palavras poderosas. O Biel trouxe sábado passado uma cartilha de A a Z, com todos os passos, de porquê, como, quando e como fazer e como resolver, passo a passo. Só que no outro dia nada aconteceu. E será que eu peguei aquele passo a passo do Biel que ele trouxe aqui para a gente e comecei a praticar aquilo que ele trouxe? Será que eu comecei a obedecer? Aqui no versículo 10, é uma frase bem curta. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Você fala, é algo muito simples. É só uma frase. Mas se você conseguir colocar em prática essa frase, ela tem o poder de mudar a sua vida. Você não precisa se preocupar em obedecer a Bíblia inteira. Porque quando a gente se preocupa com o muito grande, eu esqueço do pequeno. Então, se eu começo a praticar um versículo, que seja por ano, eu garanto para vocês que algo na sua vida vai acontecer. Mas aí eu não consigo praticar 1, nem 2, nem 3, nem o capítulo inteiro. Eu não consigo, eu deixo que é muito difícil. Quando eu estiver preparado, capacitado e pronto, eu começo. Quantos anos a gente esperou algo que a gente está esperando ficar pronto? E já se passaram anos e a gente não começou ainda.
Porque eu fico esperando estar pronto, afiado, capacitado, 100%. E já entrou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Várias pessoas já foi, já voltou e eu estou esperando ficar pronto. Quantas pessoas a gente viu crescer muito e quantas pessoas a gente viu voltar para trás? Porque ficaram esperando. Então que a gente comece no pouco, no pequeno, como eu já ministrei outras vezes sobre isso. E como eu falei no começo, não há algo explosivo se a gente não começar a praticar a simplicidade de Jesus. O Vilas Boas falou uma coisa muito interessante. Lá atrás, no Antigo Testamento, de tempos e tempos, o povo pecava, se lambrecava, e Deus levantava um profeta, um homem de Deus, um rei, levantava alguém para falar para aquele povo, para aquela nação, que havia um Deus que amava, que cuidava, que zelava e que perdoava, que era muito simples, que eles só precisavam adorar a Deus, e aí alguns seguiam, e Deus restaurava a cidade, Deus curava, Deus transformava, e passava-se um tempo, voltava tudo de novo, e aí Deus, com muita misericórdia, levantava outro rei, outro profeta, outra pessoa, ia lá e fazia. Passavam apertado, mas eram obedientes a Deus, restaurava a cidade, Deus levantava uma nação. E o Antigo Testamento, se você for ler, não é isso atrás disso. É o povo caindo e Deus mandando alguém com amor e o povo levantando. E aí eu faço uma pergunta para mim e para você, é diferente dos nossos dias? Não vivemos diferente do Antigo Testamento. Não vivemos muito longe daquele tempo. E Deus levantava homens que eram perseguidos, que passavam o que a gente não passa hoje, mas brigavam pela causa, mas faziam a diferença e conseguiam fazer com que as pessoas obedecessem a Deus. E hoje eu e você somos levantados para fazer a diferença. Nós somos levantados para levar esse Jesus para pessoas, para falar, Ele pode transformar. Ainda existe, ainda Deus faz. Deus não levanta uma pessoa. Se você está aqui hoje, porque Ele levantou eu e você, para que nós vamos, não sei como que fala, para nós ir, para nós fazer a diferença. Para levar na simplicidade de Jesus, o amor e falar que ainda há esperança, que ainda pode mudar, que ainda pode ser transformado, não importa como que está a situação. Mas ao invés de vivermos, 2 Coríntios 10:5, nós vivemos ao contrário. Nós deixamos todos os pensamentos do mundo, todas as vontades que nos rodeiam, tudo que não provém de Deus, entrar na nossa mente. Nós somos contaminados, nós somos uma geração contaminada muito fácil por tudo que está à nossa volta. Em vez de sermos influenciadores, somos influenciados muito fácil. E Deus nos chama todos os dias. Eu penso assim comigo, aquele que tem um chamado de Deus, porque tem os queridinhos de Jesus, né? A gente sabe que tem aqueles mais assim, chegadinhos. Não porque Deus escolhe, porque tem uma intimidade maior com Ele. E quando esses tentam tirar a mão do arado, tentam desistir, tentam olhar para outro lado, Deus leva para um deserto mais rápido. E aí no deserto a gente precisa entender que é para conserto, que é para correção, que é para amor, que é para crescimento. Mas a nossa mente humana, como a gente falou na célula quinta-feira, quando Deus me leva, oh Jesus, amor, tô nervosa hoje. Quando Deus nos leva para um deserto, para um chacoalhar de Deus, para um momento aonde Ele fala, ei, não é assim. Ao contrário de 2 Coríntios,
A minha mente, em vez de se voltar para obedecer para aquilo que Deus está me chamando, para que eu acorde, para que eu desperte, para que eu veja que o que Ele me chamou para fazer é maior do que o mundo me oferece, eu começo a dar lado para as coisas, para os pensamentos, e começo a pensar que Deus me abandonou, que Deus me permitiu ir para o deserto, que Deus podia ter me livrado de ir para o deserto, que Deus podia ter feito alguma coisa para me tirar dali, que Deus podia ter entrado com a provisão antes de eu chegar no deserto, Deus podia ter me cercado antes, Deus podia ter cuidado com mais amor de mim, Deus podia. Mas entenda, Ele te permitiu isso. Não é para que você morra, é para que você desperte a sua mente, para que Ele te chamou para algo maior. Então, quando a gente passa por uma aflição, a nossa mente faz ao contrário disso, de ser obediente a Cristo. E começa a dar vozes para tudo que está à nossa volta. Quanto tempo servindo a Deus, né? E Ele ainda deixou passar por isso. Quanto tempo dizimando e ainda eu passo pela peleja, ainda fico apertado, ainda tenho dívida, eu não consigo prosperar, eu não consigo trocar de carro. Quanto tempo servindo a Deus fielmente e agora acontece isso, e aí eu perco isso, e aí acontece isso. Ei, volte a sua mente para aquilo que vem de Cristo, volte a sua mente, feche a sua mente, porque é Ele que está te moldando. Aonde você está hoje não é porque Ele se esqueceu, é porque Ele está cuidando, é porque algo Ele está semeando na sua vida e no seu coração. Então se veja como aquela mulher que, independente de como você esteja, vai tocar na orla e vai ser chamado de filho novamente. Você não é por causa da impureza, não é por causa do pecado, não é porque eu não estou orando 5 horas no dia, não é porque eu não estou lendo a Bíblia 3 páginas, 4 páginas, 10 capítulos, que eu não sou digno de ser chamado de filho. A partir do momento que você nasceu de novo, você será filho para sempre. Ele não vai te deserdar de ser filho. Enquanto há vida, enquanto você está aqui, Ele ainda vai te chamar de filho. Ele ainda vai te esperar no seu lugar secreto. Eu queria chamar os meninos do louvor aqui. Uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração essa semana. Falando, como o Rodrigo falou quarta-feira, né, quando Deus fala... Quando Deus fala com a gente. E uma coisa que a gente tem visto, que acontece e que é muito triste, muitas das vezes, muitas vezes que a gente passa, já passou por isso, e quando se converte alguém, quando a gente está naquele fogo do Evangelho, quando a gente entra naquele primeiro amor, uma coisa muito grave que a gente comete, eu já cometi muito, eu já vivi isso, e eu creio que várias pessoas. A gente começa a olhar para as pessoas com um olhar de julgamento. Eu não, eu sou crente, glória a Deus se você nunca fez isso, tá? Mas quem nunca, num período em que a gente... Eu vou dizer, não mergulhe em Jesus, porque quem está em Jesus não tem esse pensamento. Mas quando a gente mergulha na nossa religiosidade de fazer tudo certinho, sabe? Agora eu estou fazendo tudo muito, muito certinho. A minha hora de devocional está filé, está certinho. A minha leitura da Bíblia está nas páginas que eu programei. Sabe quando a gente faz tudo programado e agora eu estou bonitinho? Agora eu estou certinho. A gente começa a deixar a nossa mente a ir para o lado da carne. A gente começa a olhar para as pessoas. Tá de obreiro, mas nem lê a Bíblia, né? Tá lá, mas nem vejo orando alto. Será que foi só eu que já passei por esse período? Tá lá, mas, podia fazer melhor. Nós temos esse pequeno defeito crítico de olhar para as pessoas. E quando Jesus passava
quando Jesus ensinava, quando Jesus caminhava, onde ele ia, o que ele fazia era ensinar que aquelas pessoas não eram dali, era ensinar que se elas não se arrependessem, elas não iriam para casa. Era ensinar que existia um poder maior que podia tirar toda aquela dor, que existia um Pai que cuidava daquelas pessoas. Aonde ele passava, ele ensinava que o arrependimento podia curar feridas, que uma vida nova ia trazer muita novidade boa, que tudo aquilo podia ser deixado para trás e que Deus tinha algo maravilhoso. Sabe, Jesus não se apegava em pequenos defeitos, em coisinhas pequenas, porque ele cria numa eternidade muito maior. Sabe, quando a gente fica preso a pequenas coisas, é claro que quando a gente mergulha em Jesus, eu não falo na igreja, não falo em obra, em serviço, porque o serviço tem que ter ordem e decência, tem que ter horário, tem que ter regras e tem que ter disciplina. Eu não falo em serviço na igreja, eu falo em vida com Deus. Quando a gente mergulha numa vida com Deus, quando a gente se aprofunda em Jesus, a primeira coisa que Ele tira de nós é o nosso olhar crítico. Porque a gente começa a querer a ter sede de ser igual a Jesus. E a gente começa a entender que Jesus não tinha um olhar crítico. Ele tinha um olhar apaixonado aonde Ele passava. Sabe, Ele não olhava para os meus pequenos defeitos, Ele olhava para além daquilo, Ele olhava para a minha alma, Ele olhava para o meu potencial, no que eu posso ser lá na frente. Aonde às vezes a gente fica preso naquelas pequenas coisinhas que Satanás lança para que eu não mergulhe em Jesus. Satanás lança coisas que eu não sou capaz, que eu não sou puro o suficiente, que eu não posso fazer isso por causa disso, que imagina, você não é digno imagina que você é digno. Como? Olha o seu dia como que foi. Você acha que você vai chegar lá e Deus vai olhar para você? Você acha que você vai chegar na igreja depois que você fez a semana inteira e vai ser cheio de Deus? Deus vai fazer alguma coisa? São setas que o inimigo lança no nosso ouvido, que a gente já vem para a igreja se sentindo as piores das criaturas e volta pior ainda. Mas quando a gente começa a aprender de Jesus, a mergulhar de Jesus, a gente entende que quanto mais eu mergulho nele, quanto mais eu estou nele, as pequenas coisas já não importam mais. Independente do que eu fiz, independente de como eu esteja, se eu tocar na orla. E quando Jesus fala na orla, a orla é algo baixo, né? É algo que fica no chão. Porque ele podia falar que tinha que tocar na coroa, né? Aqui em cima, no ombro, no lacinho do pescoço, do mantro, algo alto. Mas quando ele fala na orla é porque a gente precisa estar lá embaixo. Quando ele fala de tocar na orla é que a gente precisa estar ajoelhado, é que a gente precisa estar prostrado, a gente precisa ser o menor de todos, a gente precisa estar lá embaixo. Então não espere estar no alto para que Jesus te receba. Quanto mais baixo, quanto mais sujo você estiver se sentindo, quando você estiver se sentindo o pior dos piores, você vai estar mais perto de Jesus. Se o seu coração estiver voltado para Ele, você vai estar mais perto dEle. Então não espere estar muito em cima, muito alto, muito grande, muito preparado, muito capacitado. Dê o primeiro passo de querer estar perto de Jesus.